Todas, começamos a nossa reunião e a gente inicia parabenizando a todos que já fizeram o seu primeiro exame, aqueles que passaram, aqueles que vão para o segundo exame. E agora, então, a gente vai falar um pouco sobre um aviso urgente que a professora Lídia colocou no quadro hoje, ok? Então, vamos lá. Aqueles alunos que faltaram, estavam ausentes no primeiro exame, precisam fazer inscrição lá no ambiente virtual. É bem fácil, eu já coloquei avisos no Correio Tec, coloquei avisos no quadro de aviso, né, gente? Então, veja isso, pessoal. Tudo bem? Então, faça isso se tiver alguém aí que estava ausente. Só para aluno que estava ausente precisa fazer inscrição. Tudo bem? Então, é isso, gente. Então, o aviso está bem claro, bem explícito, né? Para fazer a inscrição tem que ser até amanhã, às 8 da manhã, tá? É obrigatório fazer a inscrição. Se tiver algum problema, me avise. Tá bom? Então, gente, nós vamos verificar também, né, as outras questões, que são muito importantes, né? E vou, então, dando a sequência aqui, falando com vocês, né, sobre o que a gente tem orientado, né, aí na programação. Vocês viram, os que já fizeram a primeira prova estão, então, estudando, né, e tirando algumas dúvidas. Nós temos no fórum, pessoal, estão lá todas as programações, estão lá também a revisão 1, 2, mas ainda vocês têm na agenda 15 um simulado, já tem o gabarito para estudar. Caso tenha algumas dúvidas, pessoal, pode mandar, então, pelo Correio Tec e por aqui, se tiver alguém que entrou aqui na nossa conversa. Tudo bem? Eu já estou colocando aqui do ladinho, se alguém entrou, né? Sejam muito bem-vindos, boa tarde, né? Desejo a todos aí bons estudos, não há motivo para pânico, para desespero, nada disso. Continue estudando calmamente, né? Tem hoje, amanhã e sexta-feira, não é mesmo? Então, gente, tem tempo aí, vão estudando animadamente. Caso tenham dúvidas, pessoal, mandem pelo Correio Tec. Eu continuo por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer aqui presentemente, que a gente discute, né? A gente compreende que ocorreram alguns problemas, né? Mas a gente passou aí todos os gabaritos, né? E algumas questões, né? A gente sabe que dá mais dúvida, né? Para os estudos, não é mesmo? Então, pessoal, a gente tem aí algumas questões que foram assinaladas, né? E a gente vai falar um pouquinho das questões de cálculos, né? Que foram comentadas aí ao longo da semana. Então, boa tarde para todos. Se tiver alguém por aí, nós estamos iniciando a nossa reunião, né? E querendo, podem fazer perguntas, tá bom? Só vou dar uma olhadinha também no WhatsApp, se tem alguém aqui querendo fazer alguma pergunta. Só um minutinho, ele está aqui. Olá, pessoal, deu certo, eu já estou fazendo a gravação da nossa videoaula, então ela vai estar com as orientações e citando algumas questões da prova. Tudo bem? As questões de cálculo, que geralmente pode dar mais dúvida, e continuo por aqui esperando, se vocês tiverem alguma dúvida, para, então, colocar. E se não deu para fazer aqui, faça, então, pelo Correio Tec, e nós temos um fórum de dúvidas também para acolher aquilo que vocês querem saber.
Tudo bem? Reforçando que a professora Lídia colocou um aviso urgente somente para os alunos que estavam ausentes no primeiro exame. Então, precisa fazer a inscrição, é no ambiente virtual e muito simples. Então, corre lá, tem que fazer somente para os alunos que estavam ausentes. Tudo bem? Corre lá, faz a sua inscrição, informações acadêmicas, foi a instrução aí para vocês por correio TEC, pelo quadro de avisos também. Tá bom, então, gente? Então, tá. Então, veja isso, né? Se você esteve ausente, né? Então, tá bom, gente. Deu certo, a gravação está se passando, né? Então, agora eu vou continuando por aqui e falando mais algumas coisas para vocês. Se alguém quiser entrar, pode entrar, tá tudo bonitinho, o link está funcionando agora. Tá bom, gente? Então tá. Eu fico aqui até umas 17h40 e se alguém não teve tempo, por favor, pode mandar suas perguntas pelo correio TEC, tá bom? E no sábado estejam lá, né, para fazer o segundo exame, bem animados, né? E assim nós vamos. Agora vamos dar mais uma olhadinha, tem mais orientações aqui para vocês. Só um minutinho. Bem, pessoal, estávamos falando sobre as questões que pode dar mais, mais dúvida, né? Aí para vocês. A gente selecionou aqui algumas questões para a gente conversar um pouco sobre questões de cálculo, né? Então, vamos ver aqui, a primeira selecionada é a questão de número 10. Vamos, aí, relacione aí a sua questão, o seu arquivinho, né? Lembre-se que quem fez o exame já tem aí a prova com você. Então, na questão 10, falava sobre aquela questão, no mês de março, o Edson apontou que 3 funcionários da empresa realizaram horas extras para atender um novo contrato de manutenção que um dos clientes da VIP Engenharia solicitou. Analise o quadro apresentado a seguir. Então, essa questão, pessoal, ela demanda direto o cálculo, o quê? De horas extras, não é mesmo? Então, qual é o capítulo? Então, eu vou escrever alguma coisa no chat, né? A questão 10 deve ser pesquisada, né? Na agenda 5, departamento pessoal 2, né? Aonde estão os cálculos de horas extras, jornada de trabalho, né? E a gente tem também, gente, junto com isso, o capítulo 4, né? Tem bastante questões, teve questões também, né? Do capítulo 4, que falou sobre aí a questão aí do departamento de pessoal, não é mesmo? Então, a gente selecionou essa questão aqui, a questão 10, para falar um pouquinho sobre ela e como ela foi realizada, né? Deixa eu só dar uma olhadinha. Tem a questão 9 também. Vamos para a 10, então, para a gente ver, então, como é que ficou a historinha da questão 10. Então, a questão 10 é cálculos direto, não é? Então, o que tinha que fazer? Ir lá e fazer os cálculos, né? Aí da questão 10, que é uma questão, então, que é bastante interessante, né? E demanda os cálculos. Assim, pessoal, não sei se tem alguém por aí
para a gente, então, tá conversando sobre isso, né? Então, na questão 10, a gente viu, né? Tem aí o Jailson, a Suzane e o Peterson. Então, nós temos 3 funcionários. Lembrando que, pela Constituição Federal, você tem que considerar o quê? 220 horas, porque são 44 horas, né? Então, é o salário dividido por 220, que daria 11. É 50%, né? 50%, porque são horas extras normais. Estou dando uma olhadinha aqui também na própria questão, e lá a gente está verificando que o Jailson, ele trabalhou 3 horas, realizada de segunda a sexta, com adicional de 50%. Então, eu peguei então o 2.420, dividiu por 11 e deu o quê? Um valor, né? E mais 50%, não é mesmo? Porque são horas extras normais, né? Então, deu um valor de 16,5, que multiplicado por 3, que são 3 horas que ele fez, deu 49,50. Então, deu para entender, pessoal? Não esquece. Cálculo de horas extras. Salário dividido por 220. Depois você vai observar se ele fez essas horas extras em dias normais de semana, que é 50%, ou de domingo. Por quê? Domingo é 100%, então dobra, certinho? Então, observe aí que você tem 49,50 do Jailson. Quando foi da Suzane, o salário da Suzane é 3.300, né? Eu falei lá do Jailson, né? O Jailson era 2.420 dividido por 220, que deu 11, certinho? Aí ele pôs mais os 50% e deu 16,5 no Jailson. Aí fez vezes 3, que são 3 horas do Jailson, então obteve um total de 49,50. Tudo bem? Fechou o Jailson, vamos para a Suzane. A Suzane, ela tem um salário de 3.300, dividiu por 220 e deu 15. Acrescentou 50%, por quê? Porque a Suzane também trabalhou de segunda a sexta, então, com um adicional de 50%, que está estabelecido na CLT, né? Agora, aí o que aconteceu? Dividiu por 220, deu 15, acrescentou 50%, né? E aí deu 22,50 para a Suzane. Como ela fez 5 horas, multiplicou 22,5 por 5, deu 112,50. Certinho? Fechou a Suzane. Aí chegou o Peterson. O Peterson, pessoal, veja que já é um pouco diferente. O Peterson tem um salário de 4.400, foi dividido então por 220. Ele tem o preço de cada hora dele, R$ 20. Como é 100%, então o que aconteceu? Dobrou, né? 20 mais 20, 40, não é mesmo? Então, tá aí. E como ele fez 4 horas, vezes 4, que deu 160, certinho? Aí o que acontece, gente? Foi colocado todos esses valores somados, né? O salário de cada um deles, mais a hora extra de cada um deles, e deu um total de 10.442. E a questão correta, 10, foi assinalado a questão E. Tudo bem, gente? Certinho? Então, acho que deu para revisar um pouquinho. Então, cálculo de hora extra em dias normais e quando é o caso aqui do Peterson, de domingo, né? Que é 100%. Vamos aproveitar um pouquinho, gente, a questão
9. Então, vou colocar um pouquinho no chat. Então, questão 10. Justificamos os cálculos e alternativa E. Certo? Somou tudo, então tudo bem. Então, qual é a agenda disso? Agenda 5. Tudo bem? Então, vamos agora para a questão 9. Questão 9. Na questão 9, pessoal, aqueles que foram fazer o exame, né? A VIP Engenharia conta com 3 escritórios. Muito importante, pessoal, na hora de ler as questões, preste atenção, grifa com lápis as palavras-chave para você entender bem o que a pergunta está sendo feita, né? E poder localizar, identificar qual é a questão alternativa correta, né? Então, a historinha aqui, a VIP Engenharia, ela conta com 3 escritórios. Um deles funciona dentro da unidade do principal cliente. Com a expansão da empresa, ela está contratando mais 3 funcionários técnicos com qualificação para as diversas áreas. Edson, encarregado do departamento de pessoal, olha lá, gente, foi incumbido da contratação desses novos colaboradores. Depois de algumas entrevistas, foram contratados os seguintes candidatos. Viram, pessoal? Deu uma retrospectiva de qual é o trabalho do departamento pessoal, começa no capítulo, na agenda 4, e agora, então, veio a hora do DT acionar, né? Aí, a questão da legislação, tá? Então, vamos ver isso direitinho, né? Para a gente entender. Olha só, foram contratados os seguintes candidatos. Então, vamos ver quem são. Olha, ele colocou o seguinte, ó, idade, salário e jornada de trabalho. Olha só. Idade, o Gênios, 30 anos, o Maico tem 46 e o Sebastian, 31 anos. Tudo bem? Agora veja, gente, jornada de trabalho. Então, vamos falar. Os Gêmeos, 2.500, o Michael, 3.000, o Sebastian, 2.300. Qual é a jornada de trabalho? Preste atenção. Então, os Gêmeos, ele trabalhava, né, das 7 horas da manhã às 16 horas. O Michael, das 22 horas às 5 horas. O que você pôde ver? Isso aqui passou, dobrou noite. O Sebastião, das 7 às 16. Então, os Gênios e o Sebastião, horário igual. Quando chegou o Michael, né, ele, então, tem um horário diferenciado, que ele entra uma parte à noite, às 22 horas, e ele vai até 5 horas do dia seguinte da madrugada. Então, vamos ver. Tendo o texto e as informações dos 4 como referência, analise as afirmações a seguir sobre a legislação inerente ao departamento pessoal. Então, os colaboradores, Gênios e Sebastião, devem fazer exame médico a cada 2 anos. Michael, por ter 46 anos de idade, não necessita. Não é verdade. Todos têm que fazer exame médico. Né? Todos, né? Têm que fazer exame médico. Então, não necessita. Como que pode isso, né? O 2. O empregado Michael terá mensalmente, no Olerite, a remuneração acrescida em, no mínimo, 20% do valor da hora normal. Bom, sim. Por quê, gente? Vocês viram que o Michael ele tem uma jornada diferente. Ele cobre a madrugada, né? Então, ele vai num horário
diferenciado. Então, essa é uma alternativa bem interessante. Vamos ver as outras? Os 3 funcionários receberão um acréscimo de 26,5% sobre o salário básico a cada mês, quando prestarem serviço em outra localidade. Não, não foi isso que a gente pôde observar. 4. O salário deve ser pago quinzenalmente, cabendo à companhia conceder adiantamentos de acordo com a natureza do trabalho. Isso também não foi informado aqui no texto, né? Então, pessoal, a questão 9, ela ficou como o 2, somente 2, né? Então, o Michael terá mensalmente no Lerite a remuneração acrescida em, no mínimo, 20% do valor da hora normal. Eu vou colocar aqui no chat, pessoal, para ajudar, então. Questão 9, alternativa. Alternativa correta é A. Portanto, né? Está ali 2, né? 2. Então, somente 2. Somente. Tá? Deixa eu colocar aqui do jeito que está ali. Certinho? Então, tá aí. Também agenda 5. Tá? Bem, isso posto, a gente conversou um pouco, né? Conversou um pouco sobre as questões do departamento pessoal. Deixa eu só ver se tem alguém querendo entrar, se está disponível, né? Nós temos mais um pouquinho de tempo, pessoal, que é das 17 às 17h40. Como deu algum probleminha, a gente avança mais um pouquinho. Estou olhando aqui no WhatsApp, não tem ninguém precisando de alguma orientação, chamando, né? Então, ficou isso. Então, a gente conversou da agenda 9 e a agenda 10, né? Vou colocar aqui. Conversamos sobre as questões 9 e 10 da prova sobre o departamento de pessoal e questões de salário e horas extras. E cálculos, né? Cálculos de horas extras. E eu creio, pessoal, que essas agendas vocês tenham feito. Eu me lembro que ela era fichário, depois tinha mais algumas colocações para serem feitas, e então, estou dando uma olhadinha aqui, ela tinha fichário e ela tinha, deixa eu ver se ela tinha debate, que tinha fichário, tinha, com certeza, né? Então, seria isso, questões 9 e 10. Estou olhando aqui, pessoal, se tem mais algum aviso que devo colocar para vocês, certo? Então, pessoal, quem for fazer o segundo exame é a mesma coisa, né? É na ETEC Polo, no mesmo horário, das 9 às 12. Procura chegar mais cedo. Se precisar de atestado para a empresa, peça ao aplicador da prova, tá? Ele vai dar para você, mas assim que entrar na sala, né? O resultado sai após as 14 horas. A gente já colocou
lá para vocês, no ambiente virtual, o endereço, né, do GEAD para você acessar lá o gabarito e ver. Então, no dia 14, né, desculpa, no dia 16, que é sábado, dia 16, sábado, né, vocês, então, vão fazer o exame e depois das 14 horas, veja que a gente colocou o link aí para vocês, então, acessar o gabarito de resultado. Nós desejamos que façam uma boa prova, né? Lembrando que alunos que estiveram ausentes não pode faltar. Por quê, professor? Se o aluno estiver ausente na primeira e no segundo exame, ele é considerado desistente, ele perde a vaga. Veja que a gente passou naqueles slides, aqueles slides que foi, não sei se no dia 29 ou 30, né? Então, preste atenção, eu estou sempre atenta, pode perguntar se tem dúvida, né? Isso é muito importante, certinho? Deixa eu ver, nós temos mais aqui alguns comunicados para falar com vocês. Bom, a gente já reforçou várias vezes, né? Então, quem vai indo fazer o primeiro exame, pessoal, não esquece de levar documento, caneta preta, leva duas. Por quê, gente? A prova é personalizada, tem o seu nome, então leva duas canetas, porque a prova ela tem que ser preenchida, por isso que ela fala achurada. Então, você vai ter que preencher os alvéolos, né, da questão. Presta bem atenção antes de passar, para não cometer engano, né? Então, só passa a hora que tem certeza, né? O exame é das 9 às 12, né? Ela tem 30 questões. Continue estudando. Nós temos aí, pessoal, tem o simulado que foi colocado no ambiente virtual após a agenda 15, simulado 1, estude por lá. Temos também um outro simulado que a gente colocou na agenda 15, por volta aí da própria agenda 15. Então, são questões também de tudo de estudo, né? Tudo questões de estudo. De 1 a 15, de 16 a 30, também tem o gabarito. Então, estude, mantenha calma, né? E esses dias, é claro que uma rotina especial para a prova, né? Eu estou verificando aqui, pessoal, se a gente não está entrando alguém por aí. Deixa eu só colocar que alguma vez está sem áudio. Vamos ver. Alguém por aí? Vamos ver mais um pouquinho aqui, se tem alguém querendo entrar, tá? A gente compreende, né? É um momento de muita final de ano, alguma vez tem que fazer hora extra, tudo, mas não justifica, não, tem que fazer o exame, tá bom? Tem que ir lá fazer o exame, certinho? Bem, deixa eu ver aqui, tem algumas questões assinalando, né? Deixa eu ver mais algumas, né? Sobre, deixa eu ver algumas sobre cálculos. Aí, vocês viram, pessoal, a sessão mergulhando no tema, ela tem todas as orientações para o aluno resolver as questões que são solicitadas, mas precisa o quê? Visitar todas as sessões detalhadamente, então assistir o vídeo, senão não dá para fazer uma boa questão, né? Uma boa resposta para as questões, não é mesmo? Vamos ver mais uma de cálculo, gente? Vamos verificar aqui, questão 15, tá? Vou falar um pouquinho da questão 15. Questão 15, agenda 8,
mergulhando no tema. Então, vamos ver. Essa questão 15, a gente remete àquela questão. Vocês viram, gente, a classificação. Deixa eu pôr aqui também. A classificação dos custos, né? Então, custos fixos, custos variáveis. Por que variáveis, pessoal? Porque ele está diretamente ligado à produção. Já os fixos, não. Salário, ele precisa pagar, energia, não é? Então, veja isso. Custos fixos, variáveis, né? Aí a gente tem margem de contribuição, vírgula, ponto de equilíbrio, que é o POE, e o ponto de equilíbrio serve para que a empresa, né, ela veja quanto que ela deve produzir para equilibrar o quê? Receitas e despesas. Presta atenção que nós temos um gráfico que mostra como é que é a inclinação do gráfico. Quando ele os custos fixos, pode ver que a linha, ela caminha, né? Ela caminha de modo paralelo. E a outra não, ela sai do eixo de X e Y. Então, veja isso. Então, o que acontece? No cruzamento daquelas linhas, quando ele atingir o ponto de equilíbrio, então aí ele pode começar a ter lucro, ok? Então, ele tem que vender quanto tipo de produto, aqui está falando de produto, mas tem serviço também, né? Quanto tipo de produto que ele tem que vender para ele ter equilibrado receitas e despesas. É isso, tá vendo? Então, vamos ver aqui um pouco dessa questão, e aí a gente encerra e aguarda. Então, se tem mais dúvidas, nós temos amanhã e sexta-feira. Tudo bem? Bom, a questão 8, pessoal, aqueles que foram fazer o exame, viram lá que, vamos ver se eu peguei todas elas. Deixa eu só ver uma coisa. A questão que fala... Oi, desculpa, gente. Desculpa aqui, espera um pouquinho. Deixa eu só refazer. Não é a questão 15, não. É a questão 16, viu? Só um pouquinho. É a questão 16, tá? Desculpa, questão 16. Então, vou colocar aqui. Corrigindo. Correção. Questão 16. E não a questão 15, né? A questão 16, então, é isso aí mesmo, né? É mergulhando no tema e lembrando, né, que os custos variáveis são aqueles que aumentam ou diminuem proporcionalmente a quantidade de produtos ou vendidos, né? Produzidas ou vendidas, certo? Ele está junto a 15 e a 16, né? Então, na 15, vamos dar uma olhadinha na 15 e depois na 16, tá? A 15 também ela é a agenda 8, só que especial para cálculo. Então, na agenda 15, vamos ver o que está sendo pedido para a gente analisar da agenda 15. Na agenda 15, gente, a questão a 15 a 16 é agenda 8. Vamos ver, então, primeiro a 15, tá?
ela também é agenda 8, tudo bem? Então, na agenda 15, na formação de preço do produto ou serviço, o controle financeiro eficiente sobre os elementos que compõem os custos fixos e os custos variáveis tornaram-se cruciais à sobrevivência dos negócios. Olha só, não é? No cenário globalizado. Nesse processo de precificação, todo cuidado é pouco na tomada de decisão quando há necessidade de redução do preço final do produto. Vocês viram que ele faz uma indagação? Eu posso colocar qualquer preço no meu produto para me ser bom? Viu que não pode ser assim, porque quando você vai começar um produto, fornecer um produto, você tem que calcular quanto que você gasta para produzir e que preço que eu tenho que pôr para vender com margem de contribuição para mim não ter prejuízo, não é mesmo? Bom, sobre os elementos de precificação que compõem os custos variáveis, leia as alternativas a seguir e assinale aquela que representa as contas que fazem parte desse grupo em uma empresa do segmento de indústria. Atenção, pessoal, que o livro traz orientações sobre quando é indústria, comércio, né? Então, presta atenção nisso, tá? Indústria, né? Então, ICMS e COFINS. Matérias-primas, olha só, ele está dizendo, né? A redução de final do produto. Então, é indústria. Então, matéria-prima e mão de obra direta, porque ela é uma indústria. Comissão sobre venda e seguro, não. Energia elétrica e veículos da frota da diretoria, não. Porque ele está falando sobre os elementos de precificação que compõem os custos variáveis. Custos variáveis, matéria-prima e mão de obra. Mão de obra indireta, funcionários de limpeza predial. Não, não é indireta, né? Não é mão de obra indireta, não. Bom, então, a questão 15, vou só colocar aqui. Vou debaixar um pouquinho, vamos ver se eu consigo colocar. Na questão, só um pouquinho. Na questão 15, alternativa correta é D, né? Matérias-primas e mão de obra direta. Por que é direta, gente? Porque é o que está direto na produção, né? Então, eles têm que estar ali lidando, fazendo produto, certo? Na questão 15. Então, na questão 15, a alternativa correta é B, matérias-primas e mão de obra direta. Então, falamos da questão 15, certo? Que eu tinha falado lá. Depois a gente vai para 16, que é da mesma agenda 8, formação de preços, tá? Vamos examinar rapidinho, gente, a questão 16, porque a questão 16, pessoal, ela remete a cálculos, né? Então, questão 16, vou colocar aqui, temos cálculos. Cálculos para aqui é a questão que fala ali da Maria Rosa, né? Então, nós vamos ter que dar respostas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Quais são as respostas que nós vamos precisar falar, né? Ela vai pedir aqui, ó, ela vai pedir aquilo que a gente fez lá na agenda 8,
bastante vezes, né? Ponto de equilíbrio operacional da empresa, os valores, né? Então, ela está colocando aqui, calcule a margem de contribuição unitária, a CVU, tanto em reais quanto em porcentagem, e o ponto de equilíbrio operacional da empresa. Em seguida, assinale a alternativa que contém aí os respectivos valores. Então, teria que fazer os cálculos, né? E, então, poder, então, estar dando a resposta correta. Lembrando que a margem de contribuição, pessoal, o que está definido lá na Agenda 8? Que a margem de contribuição é receita menos custos variáveis. E o ponto de equilíbrio, a fórmula é o custo fixo, dividido pelo preço de venda menos custo variável. Então, os custos variáveis que está lá na tabelinha, né? Quais são os custos que a gente tem lá na questão? Nós temos por lá 80 centavos, R$1, 50 centavos, R$1 e mais 20 centavos e mais 2,5. E o total disso aqui dá 7, certinho? Então, a margem de contribuição, né? O que é a margem de contribuição? A receita, né? Que era 15, receita, menos os custos variáveis, que é 7. Então, a margem de contribuição é 8. Aí, margem de contribuição em porcentagem. O que eu tinha que fazer? Pegar o 8 e dividir por 15, certo? Que é a receita. Tudo bem? E aí eu teria em percentual 53,33. E o ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio é custo fixo dividido por preço de venda menos o custo variável. Então, eu tenho 600 que divide 15 menos 7. Então, o POE, ponto de equilíbrio operacional, é 75. Certinho? Vamos verificar qual seria a alternativa correta da questão 16. Questão 16, alternativa correta. Vamos verificar aqui quem está na prova, quem está com a prova na mão. É a alternativa E. Então, só vou colocar aqui, questão, já temos cálculos para responder as questões, né? E a gente vai ter, então, que alternativa E, certo? Que é R$8. Depois, nós temos 53,33, 53,33%, porque essa margem de contribuição, ele pediu que fosse, então, só acertando aqui, só um minutinho. Então, a primeira foi R$8, certinho. A segunda, 53,33 em percentuais, né? E a terceira, 75 unidades para que ele esteja no ponto de equilíbrio, POE, e possa, então, equilibrar receitas e despesas. Então, alternativa correta, é E. Certinho?
Bem, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha. Assim, pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. A aula foi gravada, tá? Se alguém quiser entrar mais um pouquinho, que eu tenho mais um pouco de tempo, depois eu estarei indo para a escola. Eu desejo a todos boa prova. Qualquer dúvida, pelo WhatsApp, aqueles que estão no grupo, ou pelo Correio Tec, e a gente vai conversando. Tá bom? Então, gente, uma boa tarde para todos vocês. Um bom planejamento de estudos, contemplando as 4 funções básicas da administração: planejamento, organização, direção, execução e controle. Mantenha calma, né? E vai fazer a prova confiante. Continue estudando. Hoje é quarta, tem quinta, tem sexta, então estude. Quem fez a primeira prova, tem a primeira prova. Quem não fez, né, a primeira prova, eu comentei um pouco, veja com os colegas, para poder te ajudar com essas questões. Tudo bem, então, gente? Então, nós comentamos aí questões de formação de preços e questões do departamento pessoal, que é a parte de horas extras, direitos e deveres dos patrões e empregados, como que se calcula a hora extra normal, de segunda a sexta, como que se calcula quando é de domingo, que é 100%, né? E, então, isso que é importante. Então, boa tarde a todos. E qualquer dúvida, envie pelo correio Tec. Tudo bem? Lembrando que temos um fórum de dúvidas que podem acessar e me avisar, que vamos todos para resolver as dúvidas. Tudo bem, então, gente? Então, bons estudos a todos. Bons estudos e continuo à disposição. A paz de Jesus e o amor de Maria, tá bom? Vai dar tudo certo, continue estudando firme, tá bom? Então tá, vamos aproveitar essa chance, tá bom? Então, gente, boa tarde, obrigada a todos. Essa vai ser gravada, né? E aí qualquer coisa pode retornar, a gente falou aí de algumas questões, podem colocar outras, tá bom? Muito obrigada, pessoal. E todos confiantes. Certo? Até mais, gente. Boa prova a todos. Obrigada, professora Ecia. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Né? Olá, pessoal. Boa tarde para todos e para todas. A gente terminou agora o nosso encontro. Vocês vão ver a aula gravada. Não creio que dê para mandar ainda hoje. A gente precisa ver se o sistema já colocou, né? E aí, então, mas se tiver dúvida, não precisa esperar. Põe aí no correio técnico que você quer saber. Eu estou olhando e estou aqui. Tá bom, gente? Eu vou para a escola, mas eu fico atento que o meu horário já começa amanhã, mas eu estou atenta para te ajudar.
Tá bom? Então, gente, um abraço para todos, todo mundo animado, ninguém triste, né? Que tem outra oportunidade, tá bom? Então, um abraço para todos, boa tarde, até mais.